Fala, galera intensiva. O meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso vídeo de número 132. No Sunday Paper de hoje, a gente vai falar sobre o tamanho do tubo endotraqueal. Mas antes, não esquece de já deixar aquele joinha no vídeo para me dar aquela ajuda. Clicar aqui na setinha que tem aqui embaixo escrito compartilhar para você compartilhar esse vídeo aqui direto lá naquele seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Telegram, para a gente chegar em mais pessoas, trazer mais galera aí para o nosso canal, beleza? Então, ó, esse artigo aqui sobre o tamanho do tubo endotraqueal em adultos, tá? Sobre pediatria tem um outro vídeo que eu já postei aqui faz um tempo, tá bom? Só você procurar aí sobre o tamanho do tubo em pediatria que você vai encontrar. Esse artigo aqui foi publicado agora em 2022 no JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery, né? Que é a parte de cabeça e pescoço e otorrinolaringologia do JAMA, que tem um fator de impacto de 8,96. Bom, a intubação traqueal, obviamente, ela é uma conduta, né, que salva muitas vidas, porém a gente sabe que mesmo aqueles procedimentos que ajudam nossos pacientes podem trazer complicações, né? Por exemplo, os pacientes intubados, 57% deles têm lesão de mucosa após apenas 12 horas de intubação. Imagina, então, após alguns dias de intubação, né? O que acontece com a via aérea superior e inferior do nosso paciente. E essa lesão de mucosa, ela está relacionada com dispneia mesmo após meses da extubação. Então, é muito importante a gente tentar evitar, né, esses eventos adversos decorrentes das nossas intervenções. O tamanho do tubo, ele está relacionado ao risco, né, da lesão laríngea. Então, quanto maior for o tubo, maior o risco do nosso paciente ter algum tipo de lesão laríngea. E na prática, a gente acaba usando tamanhos de tubos maiores porque eles têm uma resistência ao fluxo menor, eles têm um baixo risco de obstrução, eles têm mais facilidade no acesso para a gente poder aspirar, para a gente poder fazer uma broncoscopia. Então, a gente tende a escolher tubos maiores, né, no momento da intubação, porque eles têm algumas vantagens teóricas. Apesar da gente escolher tamanhos de tubos diferentes para homens e mulheres, o maior determinante mesmo do tamanho do tubo é a altura, independente se seja homem ou mulher, tá? O que a literatura tem mostrado aí é que não importa que seja homem, o que importa que seja mulher, o que determina mesmo qual o melhor tamanho de tubo é a altura do nosso paciente quando a gente está falando de adultos. Na teoria, os tubos menores, eles, né, eles têm como é hipotetizado, né, que eles prejudicam a recuperação da doença, mas preservando melhor a função laríngea. Então, o objetivo aqui desse estudo foi determinar se os tubos endotraqueais menores não são inferiores aos tubos endotraqueais maiores em relação aos desfechos de doenças críticas. Ou seja, será que se eu usar um tubo menor, eu não consigo os mesmos desfechos com um tubo maior, mas com as vantagens de poder usar um tubo menor e lesar menos a via aérea do meu paciente? Então, a população que eles estudaram, pacientes críticos adultos que estivessem em ventilação mecânica há mais de 12 horas, né, pelo menos mais de 12 horas. As intervenções eram pacientes que usavam um tamanho de tubo apropriado para a altura, um tamanho de tubo menor que o apropriado e um tamanho de tubo maior que o apropriado para a altura. Os desfechos foram mortalidade hospitalar, o tempo de ventilação, necessidade de reintubação e necessidade de traqueostomia, num período aí de 30 dias ou de 14 dias, dependendo do desfecho que era estudado. Então, esse aqui era um estudo de corte retrospectivo unicêntrico, e o protocolo era classificar o tamanho do tubo que o paciente utilizou de acordo com a sua altura. Então, pacientes que tinham até 1,60 m, o ideal é que eles usem tubo de tamanho 7, né, com diâmetro do interior do tubo de tamanho de 7 milímetros. Pacientes entre 1,60 m e 1,80 m, o ideal era que eles utilizassem um tubo de 7,5 milímetros, né, do diâmetro interior, né, o famoso tubo 7,5. E pacientes com mais de 1,80 m usassem um tubo 8. Então, como eles fizeram esse estudo retrospectivamente, eles pegavam, analisavam lá os prontuários dos pacientes, viam qual tubo que foi usado, qual era a altura do paciente, e eles classificavam se o tubo era adequado, né, era apropriado para o paciente, se o tamanho batia com esses dados aqui dessa tabela, se o tubo era menor que o apropriado, se o diâmetro era menor do que aquele previsto pela altura do paciente, ou se o tubo era maior do que aquele previsto pela altura do paciente, tá? Então, aqui eles tiveram um total de 814 pacientes,
desses, 408, né, então aproximadamente 50% dos pacientes estavam usando um tubo do tamanho considerado apropriado para a altura. 224 pacientes, um tubo grande para a altura, e 182, um tubo pequeno para a altura. Então a gente tem 50% dos pacientes com tamanho apropriado e mais ou menos aí, né, 25% dos pacientes com tubo maior do que o previsto e 25% com tubo menor do que aquele previsto pela altura. Se a gente olhar aqui para a altura dos pacientes, a gente vai ver que os pacientes mais altos, né, que tinham uma média de altura maior, eram aqueles justamente que tinham maior quantidade de tubos menores, né? Porque as pessoas não usavam um tubo do tamanho adequado, né? Tinha que usar um tubo maior, acabavam usando um tubo menor. E os pacientes mais baixos, com a média de altura mais baixa, 1,68 m, acabavam recebendo tubos maiores do que o previsto para a altura, o que mostra mais ou menos que as pessoas acabam usando o mesmo tamanho de tubo para todos os pacientes, né? Se a gente olhar para o local que esses pacientes eram entubados, a gente vai ver que os pacientes que recebiam um tubo de tamanho adequado, a maioria deles estavam na UTI, 54% na UTI, 46% no pronto-socorro. Aqueles que recebiam um tubo maior do que o apropriado para a altura, a maioria deles estavam na UTI, 67% na UTI versus 33% no pronto-socorro. Isso a gente vê na prática, né, que na UTI a gente usa tubos maiores do que o pessoal costuma usar no pronto-socorro, né? E aí a gente vê que onde usavam tubo menores do que o previsto para a altura era no pronto-socorro. 51% dos pacientes que recebiam tubos menores do que o apropriado estavam no pronto-socorro. Isso bate bastante com a realidade que a gente vê por aqui no Brasil, né? Quando a gente olha aqui então para o desfecho mortalidade, né, que era o desfecho primário desse estudo, mortalidade em 30 dias, comparando pacientes que usavam tubo do tamanho apropriado versus pacientes que usavam tubos menores do que o previsto para sua altura, não teve desfecho não, né? Não teve diferença no desfecho mortalidade em 30 dias. E quando a gente compara os pacientes com tubo tamanho apropriado com tubos maiores que o previsto para a altura, também não teve diferença no desfecho mortalidade em 30 dias, tá? Então, o tamanho do tubo não impacta na sobrevida, né, no desfecho da doença crítica. Com relação aos tubos menores, né, o desfecho que teve diferença foi o tempo de ventilação mecânica. Então, os pacientes que usavam tubos menores que o apropriado tinham um maior tempo de ventilação, 32 horas e meia a mais do que aqueles pacientes que usavam tubos de tamanho apropriado e 45,2 horas a mais quando comparados àqueles pacientes com tubos maiores que o apropriado, tá? Então, eles tinham um tempo de ventilação mecânica um pouco maior. Então, conclusão aqui do estudo. Os resultados desse estudo de corte sugerem que os tubos menores podem não prejudicar a recuperação de doenças críticas, enquanto que tubos maiores podem não conferir um benefício. Então, na conclusão e na discussão, o que ele fala? Já que os tubos menores não prejudicam a recuperação e eles estão possivelmente relacionados a melhores desfechos de lesão na via aérea, né, eles lesam a via aérea, a gente precisa agora de estudos mostrando, né, se realmente usar esses tubos menores, que não impactam no desfecho mortalidade, por exemplo, vão melhorar realmente os desfechos relacionados à via aérea. Então, esses pacientes que relatam dispneia a longo prazo, disfagia, esses outros desfechos que estão relacionados a lesões na via aérea, tá bom? Então, não esquece de deixar aquele joinha antes de sair no vídeo, de compartilhar esse vídeo aí com a sua galera, comenta qual tamanho de tubo que vocês costumam usar aí na UTI ou no pronto-socorro de vocês, se inscreve no canal ou indica aí para algum amigo seu se inscrever e traz mais gente aqui pro canal. Bora lotar esse lugar aqui de gente. Vamos lá, te vejo no próximo vídeo. Até lá.